abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Glória a vós, Senhor. capítulo 16, versículos de 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a igreja nos convida a celebrar a festa de São Pedro e São Paulo. Muito mais do que dois santos da igreja, nós somos convidados a olhar a história dessas duas colunas que sustentam a nossa caminhada. Pedro e Paulo, cada um de acordo com o seu jeito, deu a sua contribuição para que o reino de Deus pudesse acontecer. Portanto, nós somos convidados, a partir dessas três leituras, Atos dos Apóstolos, segunda carta a Timóteo e o Evangelho de São Mateus, a refletir sobre essas duas figuras e olhar para o exemplo de fidelidade dos dois. Primeira leitura que nós ouvimos foi tirada lá dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. Nós sabemos que quem escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos foi o evangelista São Lucas. Escreveu mais ou menos 80 anos depois de Cristo. E esse trecho do capítulo 12 fala da expansão do cristianismo dentro das fronteiras da Palestina, que teve como responsável Pedro. Pedro foi o responsável para que o evangelho chegasse ao maior número de pessoas, mas somente dentro do território da Palestina. São Paulo foi convidado por Deus a levar o evangelho para fora da Palestina. Por isso que São Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. E nesse trecho que nós lemos hoje, fala de uma perseguição
que a igreja que estava nascendo estava sofrendo. E essa perseguição é obra de Herodes, não aquele Herodes que participou da execução de Jesus, mas o Herodes, neto desse Herodes o Grande, que começa a perseguir a igreja porque acha que a igreja estava sendo uma ameaça para o judaísmo. Esse rei Herodes, neto do Herodes o Grande, ele governa o povo mais ou menos entre os anos 41 e 44, e mandava em toda a Palestina. E ele tinha uma preocupação muito grande, o rei Herodes. E a preocupação, ele não queria nenhum desentendimento com os judeus. Ele queria sempre ser bem visto pelos judeus. Ele não queria nada que pudesse causar aborrecimento ao povo judeu. Então o que ele fazia? Ele procurava observar as leis de Moisés, ele procurava observar os mandamentos, ele fazia tudo de acordo com a lei de Moisés, só que ele não fazia por convicção, ele fazia por politicagem, porque ele queria ser bem visto pelos outros. Então, quando começa a expandir o cristianismo, o que é que ele faz? Eu vou acabar com essa seita. Essa seita de seguidor de Jesus Cristo vai ameaçar a religião oficial e vai me colocar numa saia justa. E aí nós temos essa primeira leitura de hoje, quando ele manda executar Tiago e manda prender Pedro, achando que com isso ele vai agradar os judeus. E aí o texto de hoje vem nos dizer que o plano salvador de Deus para os homens, ele não terminou quando Jesus morreu na cruz. Ele passou para as mãos dos homens. Agora, os homens que constituem a igreja são responsáveis para fazer com que a salvação chegue ao maior número de pessoas. E aí a primeira leitura diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava por ele. Ou seja, os membros da comunidade eram solidários a Pedro. Apesar da distância, continuavam em oração. E a libertação de Pedro acontece exatamente no momento em que a igreja orava, para dizer que Deus atende a oração quando ela é feita com um coração sincero. Essa semana eu meditava lá na TV sobre o dom da fé. Tem gente que quer milagre na vida, mas não tem fé. E o milagre, ele é fruto da nossa fé. Então, quanto mais fé eu tenho, mais perto do milagre eu chego na minha vida. E como é que eu adquiro a fé? A fé se dá pela intimidade com Jesus, na minha vida de oração, na minha frequência, na minha intimidade com a palavra, na frequência aos sacramentos. Mas, sobretudo, a fé, ela aumenta quando os nossos joelhos estão no chão. Quando os nossos joelhos estão no chão, não tem vendaval que nos derruba. Quando os nossos joelhos estão no chão, não tem ondas que balance o barco da nossa casa. E aí a gente olha o exemplo da natureza, como a natureza tem tanto a nos ensinar. Vocês já prestaram atenção num passarinho dormindo numa árvore? Ele sempre escolhe o galho mais fininho para ficar. E se começar a chover, ele não sai dali. Prestem atenção, comece a observar. Nós moramos num bairro que tem muitas árvores. Prestem atenção nos pássaros quando eles vão dormir. O que é que faz com que eles fiquem tão firmes e tão seguros naquele ramo tão frágil? Não é outra coisa, gente, senão os joelhos. Nenhum pássaro fica numa árvore com as perninhas esticadas. Quando o joelho do pássaro dobra, as garras, elas grudam naquele lugar e não solta por nada. Só solta quando ele tira, quando o joelho desdobra. E nós podemos aprender com os passos. Joelho dobrado é certeza de que nada vai nos derrubar. Joelho dobrado é certeza de que nós vamos caminhar para a vitória.
Depois, continuando ainda, dizia que enquanto a igreja estava em oração, portanto, enquanto a igreja estava com o joelho dobrado, aconteceu a misteriosa libertação de Pedro da prisão, que havia sido preso para agradar aos judeus. Portanto, Deus se mostra presente ao longo de toda a caminhada da igreja. Um Deus que cuida daqueles que falam do seu amor para os outros. Um Deus que cuida daqueles que dão testemunho do seu projeto no meio dos homens. Depois, a nossa segunda leitura foi tirada lá da carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4. Timóteo foi um grande amigo de Paulo, que a certa altura da caminhada de Paulo, Paulo encontrou-se com Timóteo e os dois se tornaram companheiros inseparáveis. Tanto é verdade que diz a tradição da igreja que Timóteo foi o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era a maior cidade do império na época de Paulo, a capital da Ásia. Portanto, uma cidade muito grande que Paulo confia o governo dessa cidade a Timóteo. E o grande problema dessa segunda carta a Timóteo não é mais semear o evangelho. Agora precisa conservar a fé no coração daqueles que foram semeados as sementes do evangelho. Por quê? Porque estava acontecendo uma invasão da cultura grega no meio das comunidades. Estava fazendo com que o povo fosse abandonando a fé e se encantando pelo brilhantismo da cultura grega. É aquele período na história que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão aquela tentativa de colocar a cultura grega como se fosse a maior cultura ou a melhor cultura do mundo? E aí o povo aos poucos iam abandonando os seus costumes, iam abandonando a sua fé, iam abandonando as suas tradições. Então precisava manter a fé no coração da comunidade onde Paulo escreve essa segunda leitura. E aí o que ele faz para manter a fé, gente? Ele conta a história dele, não é isso que ele diz? Nós sabemos que a vida de Paulo foi desde o seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, um compromisso total com o evangelho. Depois que Paulo se encontra com Jesus, não tinha vez mais nada na vida de Paulo, era somente para Cristo. Tanto é verdade que, num determinado momento, Paulo vai dizer assim: para mim viver é Cristo, e se eu morrer vai ser um grande lucro. Então ele começa a dizer: olha, pelo Evangelho Paulo lutou, pelo Evangelho Paulo sofreu, Paulo gastou a sua vida para que a salvação chegasse a todos, e aí no final da sua vida ele se sente como um atleta, que lutou até o fim para vencer, e está satisfeito com o seu empenho. E agora diz ele: resta receber a coroa da glória, reservada aos vencedores. Que Paulo sabe que está reservada não só para ele, mas para todos aqueles que se empenham em anunciar o evangelho. Apesar de tudo que Paulo sofreu na sua vida, ele tem consciência de que Deus sempre esteve do seu lado. Deus nunca o abandonou. E aí ele termina a segunda leitura com uma frase que talvez seja a frase mais bonita que tenha dentro da Sagrada Escritura. Vocês não estão com um folhetinho aí, mas a frase é: o Senhor me libertou de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Ô gente, já pensou se Deus nos concedesse a graça de saber o dia que nós íamos partir desse mundo? E 5 minutos antes, nós fizéssemos uma avaliação de toda a nossa vida. O que eu fiz de bom, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu deixei de fazer. E aí nós chegássemos à conclusão: apesar de tudo, a Ele a glória pelos séculos. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o capítulo 16 do evangelho de São Mateus. 16, versículos de 13 ao 19. O ano que vem, gente, é ano de eleição.
Quando chegar mais ou menos lá pelo mês de abril, maio, vai começar as pesquisas para saber quais os candidatos têm possibilidade de se elegerem. É isso que acontece todo ano. Se é verdade a pesquisa ou se não é, é um outro departamento. Mas que acontece, essas pesquisas acontecem. Então o evangelho de hoje nos dá a impressão que Jesus também está muito preocupado com a sua popularidade. O que é que Jesus pergunta para os discípulos? Versículo 13 do evangelho de São Mateus: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus está perguntando para os discípulos assim: o que é que eles estão falando de mim aí fora? É mais ou menos essa a pergunta. E aí, era como se Jesus entrasse aqui hoje, gente, por esse corredor, viesse e ficasse aqui no altar, e olhasse para cada um e dissesse: o que é que estão dizendo de mim aí no Jardim Santa Mônica? Certamente cada um iria levantar a mão para falar alguma coisa. E depois de ouvir todo mundo, Jesus olhasse nos nossos olhos e perguntasse: e você? O que é que você fala de mim? Você que convive comigo em todas as missas que celebra, você que convive comigo nos momentos de oração, você que sabe que eu sou capaz de fazer o impossível, o que é que você diz de mim para os outros? Gente, parece uma pergunta simples, mas é de uma grande complexidade. Alguns discípulos de Jesus disseram assim: olha, estão dizendo aí que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é João Batista, ou alguns dos profetas. Portanto, não são capazes de enxergar em Jesus nada, essa novidade que é Jesus. Acham que Jesus é apenas um personagem lá do Antigo Testamento. João Batista, Elias, Jeremias e os profetas são personagens do Antigo Testamento. Portanto, não enxergam em Jesus essa novidade. E depois vem a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí quem é que responde a pergunta, gente? Pedro. O que é que Pedro diz? Porta-voz da comunidade: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Era como se Pedro estivesse dizendo assim para Jesus: o Senhor é a nossa única possibilidade do céu. O Senhor é a porta capaz de nos levar para o céu, de nos libertar. O Senhor é a nossa libertação. Nós estamos cansados de viver nesse mundo, mergulhado no pecado. Então o Senhor é a nossa possibilidade dessa vida nova. E aí o que é que Jesus diz para Pedro? Ô Simão, você é feliz, porque não foi o mundo que te disse isso, mas Deus que escreveu isso no seu coração. Então está aqui as chaves do reino dos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Portanto, nomeia Pedro como o administrador, como o supervisor da igreja, que tem autoridade para interpretar a palavra, que tem autoridade para acolher ou não novos membros, que tem autoridade para ligar, que tem autoridade para desligar. Confere a um homem o primado, o papel de liderança. E aí nós vamos aos poucos compreendendo qual é a missão do Papa. Pedro não foi o primeiro Papa da igreja? Depois de Pedro, Lino. Depois de Lino, Cleto. Depois de Cleto, Cornélio. Depois de Cornélio, Cipriano. E aí vem vindo, quase 300 papas até chegar em Francisco, numa sucessão sem nenhuma interrupção. Portanto, o poder que o Papa exerce é o mesmo poder confiado a Pedro, lá, o primeiro Papa da igreja. Aquele que liga, aquele que desliga. No Papa nós encontramos a autoridade de Pedro, mas nós também, como chefe visível da igreja, como centro de unidade,
mas também nós encontramos o ardor missionário de Paulo. Portanto, meus irmãos, a festa que nós estamos celebrando hoje nos ajuda a renovar a nossa fé. E nós temos que colocar isso dentro da nossa cabeça. A fé cristã católica não é uma fé só em Deus, não é uma fé só em Jesus, mas é uma fé na igreja, pois é na igreja que nós podemos ter uma relação autêntica com Cristo. É na igreja que nós temos uma relação autêntica com esse Cristo que foi revelado por Deus. Portanto, vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que o Senhor aumente cada vez mais a nossa fé. Nós estamos vivendo num mundo tão desigual, num mundo tão violento, num mundo em que os valores da família estão sendo cada vez mais deixados para trás. Isso abala a nossa fé. Isso faz com que nós passemos a acreditar mais nas coisas desse mundo do que nas coisas do céu. E pedir essa graça em cada missa que nós celebramos é pedir para Deus: ocupe o seu lugar dentro do meu coração. Não permita que as coisas do mundo encham o meu coração, que é por excelência morada sua. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.